Bom dia, amada igreja da comunidade do Jardim Esplanada. Bom dia a todos aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Que Deus realmente possa abençoá-lo de forma muito especial. Hoje é um dia de muita emoção para mim, porque depois de alguns meses eu tenho o privilégio de novamente pregar e usar o púlpito da minha igreja para transmitir a palavra de Deus. Eu não entendo como alguns não gostam de igreja. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso. Como alguns não gostam. E também tenho muita dificuldade de entender por que alguns que gostam não vão. Eu me sinto muito bem na casa do Senhor, na igreja de Deus. É um privilégio muito grande. Antes da mensagem dessa manhã, eu queria dizer também que eu sou uma pessoa realizada como pastor. Eu não tenho queixas do ministério, da obra. Eu sempre digo que eu passei os meus momentos mais aflitivos como pastor, lidando com pessoas, mas foi onde eu passei também os meus melhores momentos. Momentos lindos, maravilhosos, quando Deus reconstrói a vida de alguém. Também sou 100% realizado como pai, como esposo. Mas talvez um dos maiores privilégios que Deus me deu na minha vida foi de ser pai. Eu não entendo às vezes como alguns casais eles optam pela ausência de filhos em casa, salvo aqueles que têm problemas, que não podem. Talvez ser pai foi o meu maior aprendizado. E até hoje eu tenho que continuar aprendendo para lidar com as minhas filhas, né? Mas que presente maravilhoso você ser pai, né? Você ouvir alguém dizendo para você: pai, ei pai. Vocês sabem que uma das perguntas bobas da Bíblia foi quando o esposo de Ana, Eucana, perguntou para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Essa é uma das perguntas mais idiotas que tem na Bíblia. Porque ser pai, ser mãe, ser provedor é bom demais. Então você, papai, mamãe, vocês que nos assistem nesse momento aí, em casa, meus parabéns e que Deus abençoe. E que Deus te dê talvez o maior presente que eu sei como cristão que você deseja, que é a salvação dos seus filhos e da sua família. Eu estou falando para alguém aqui com certeza cujos filhos não estão na igreja. Pai, continue em oração, continue em oração. Não desista dos seus filhos nunca. Quarta-feira, meu irmão pregou aqui e contou um pouco da experiência do nosso pai, da nossa mãe, em relação a ele que estava fora da igreja. E eu não sei como é que vai ser o encontro no céu depois da gente ver Jesus, porque a ansiedade de ver Jesus vai ser muito grande. Mas naquele momento em que o pai vai encontrar com um filho que, na concepção dele, no momento ali, antes da morte, estava fora da igreja. Talvez vai ser um dos momentos, depois do encontro com Jesus, será com certeza o momento mais emocionante. Eu já dei provas para as minhas filhas que eu sou capaz de dar minha vida por elas, porque já quase fiz isso. Numa situação, num determinado lugar no sul do Brasil, elas pularam de um negócio lá muito alto e quando caíram dentro d'água se machucaram. E eu tenho aerofobia, junto com claustrofobia e algumas outras fobias. Eu tenho tudo isso. Essa semana eu tive que fazer um exame de ressonância magnética. Entrar naquele tubo para mim é o fim do mundo. Eu orei, eu sofri muito mais na hora do exame do que propriamente pelas consequências do resultado do exame. E eu, quando vi minhas filhas ali gritando, eu também pulei. Pulei
E não pude fazer nada por elas, porque eu também fiquei, era uma correnteza muito grande, ficou uma morrendo para um lado, outra morrendo para o outro, e eu desesperado, sem poder fazer nada. Mas pulei. Instintivamente pulei. Então, parabéns a todos os pais, que Deus abençoe muito vocês. Eu demorei um pouquinho mais, porque as mães são muito paparicadas, está na hora de a gente também... Eu até fiquei meio triste aí, porque a gente só tem uma data no ano, que é o Dia dos Pais. E a Natura ainda colocou uma mulher para nos representar. Poxa, que chato isso, né? A gente não tem abertura para nada. Meu pai. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Essa é a história do filho pródigo. Talvez não exista nenhuma história tão contada na Bíblia, tão lida, cheia de lições, cheia de parâmetros, cheia de ideias novas, cheia de perspectivas. Mas é interessante que a gente sempre olha para a história do filho pródigo, para a parábola do filho pródigo, focado no filho pródigo. Mas eu quero dizer para vocês que essa história, ela perpassa a própria história do filho pródigo. Aliás, essa parábola é a parábola do pai pródigo, do pai que quebra paradigmas, do pai que anda na contramão da cultura judaica, dos pais da época, do pai amoroso, do pai da janela, do pai que vai ao encontro, do pai que perdoa, do pai que abraça o imundo, do pai que não rejeita nenhum filho. Mas além da parábola ser um grande referencial ao pai pródigo, ela também vai além do filho pródigo, ela vai ao encontro desse irmão mais velho, arrumadinho, cheirosinho, com aparente moralidade afirmada, cheio de regrinhas, que um dia sai de casa, a casa está no marasmo, e ao voltar ali por volta das 7 da noite, ele percebe música na fazenda. Ele chega a um criado e pergunta o que está acontecendo, e o criado diz assim: não, é o teu irmão que voltou, o teu pai recebeu com saúde. E há festa na fazenda hoje porque ele retornou. E aí ele se revolta. Ele fica indignado, chama o pai e diz: olha, pai, eu te sirvo há tanto tempo. Algumas expressões bíblicas dizem: eu te sirvo há tanto tempo como escravo. O senhor nunca matou um cabritinho para mim. E o pai dá suas explicações, que a gente vai tocar nesse assunto já já. Mas essa parábola, ela tem como objetivo de mostrar, irmãos, que tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho estão perdidos. Deus usa essa parábola para nos nivelar. Porque alguns acham que pelo fato de estarem em uma redoma, em uma nave espacial espiritual como a igreja, já estão salvos. E essa parábola nos chama a atenção para o nivelamento de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. É claro que nós não podemos desconsiderar o que está por trás dessa parábola, o contexto dessa parábola. Porque Jesus, ele vivia abraçando aqueles que não tinham nenhum tipo de pedigree religioso. Os rejeitados, os descamisados, os sujos, os ladrões, as prostitutas. E aí, no capítulo 15, já a partir do verso 1, a gente percebe que os cartolas religiosos da época, eles estão ali questionando Jesus. Por que Jesus anda com esse povo? Por que Jesus se mistura com essa raça? E aí ele conta uma série de parábolas, entre elas a parábola do filho pródigo. E eu gostaria de mostrar para vocês nessa manhã por que o filho pródigo, quais as razões que levaram o filho pródigo à perdição? Quais as razões que levaram o filho mais velho à perdição?
E quais foram os conteúdos que levaram tanto o filho pródigo como o filho mais velho a ter esse reencontro com Deus e de abraçar a salvação em Cristo Jesus? Vamos falar um pouquinho, a princípio, a respeito do filho pródigo. Esse jovem mais novo, inconsequente, que chega para o pai e diz assim: pai, me dá a herança que me pertence. A palavra de Deus diz que o pai repartiu a herança. Quando a Bíblia diz que o pai repartiu a herança, a palavra no grego aqui é que o pai repartiu a bios. Vocês sabem que a palavra bios, biologia, vida. O pai reparte a vida. O pai reparte a história de uma vida. O pai reparte a herança de uma vida. E dá para esse indivíduo. E ele sai dissolutamente para uma terra distante, entra nesse buraco negro, sorve, chupa tudo que o mundo lhe oferece, cai em si e volta para o pai. Mas quando nós lemos essa parábola, a gente se dá conta que o filho mais velho, o filho mais novo, ele se perde devido a 3 razões, que eu gostaria rapidamente de trabalhar com vocês aqui e de uma certa forma aplicar a todos nós que estamos aqui nessa manhã. O filho mais novo, ele se perde primeiramente porque ele abraça um estilo de vida individualista. Ele diz: chegou a minha hora, é agora, eu já não consigo mais viver represado aqui pelas referências do meu pai, eu quero agora curtir a minha vida, eu quero ser dono do meu nariz. Então ele chega para o pai e diz assim: olha, pai, me dá aquilo que me pertence. É interessante que o verso 12, ele diz assim: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte. É a minha vida. Ele lança um projeto completamente individualista. Ele não considera a geografia do pai, a herança do pai, o amor do pai, o sofrimento do pai, a vida é dele, e ele decide fazer com a sua vida aquilo que ele quer. Ele se lança para um projeto individualista. Agora, toda vez, irmãos, saibam disso, toda vez que nós nos lançamos para um projeto individualista, nós corremos no segundo erro que esse jovem cometeu. Ele não só parte para um projeto individualista, como ele cria uma barreira, ele se distancia das referências paternas. Ele vai para uma terra muito distante. Ele quer distância do pai. Ele quer procurar, desculpa a expressão que eu vou usar, mas isso é muito usado lá no norte, ele quer procurar um cabaré mais longe da terra do pai, para que os murmúrios, os comentários da vizinhança e os próprios sofrimentos do pai cheguem ao seu coração. Ele rompe com o amor paterno, ele rompe com a moralidade paterna, ele rompe com os conteúdos do pai, ele rompe com a geografia do pai e se distancia o máximo que ele pode. Em terceiro lugar, além de optar por um projeto individualista, de se distanciar das referências do seu pai, ele faz uma opção pelo mundo e pelo prazer. Ele vai fundo. Olha, o verso 14, logo no início do verso 14, lá diz assim: o rapaz já havia gastado tudo. Essa palavra gastado no grego é muito interessante, que dá a entender que ele raspa o tacho. Ele vai às últimas consequências. Ele desconsidera qualquer padrão moral, ético. Ele sorve tudo, ele chupa tudo, ele experimenta de tudo. É interessante que
me parece que esses conteúdos que tiveram a ver com o filho pródigo tem muito a ver com a nossa sociedade hoje. Porque, irmãos, como pastor, o que eu mais escuto, o que eu mais percebo, é gente dizendo assim: olha, chegou a minha hora. Eu cuidei dos filhos a vida toda, eu cuidei do marido a vida toda, chegou a minha hora. E algumas mulheres buscam esse rompimento com algum tipo de padrão e buscam aí viver de forma muito intensa a individualidade. Agora é meu dia, agora é minha hora. E algumas buscam a dualidade, a pluralidade e mergulham num mundo sem fim. Agora, prestem atenção, é muito interessante que toda vez que alguém faz opção por um projeto individual, automaticamente também faz um projeto por quebrantamento, quebrando as referências paternas. É um indivíduo que se afasta da igreja e ele não aparece mais na igreja. Tem mais uma coisa, ele não quer contato com ninguém da igreja, porque aquele é o momento dele, ele não quer ninguém dando pitaco na vida dele. É ele e mais ninguém. E cai na diversidade, porque ele quer o prazer. Ele quer satisfazer as necessidades da carne. E eu queria dizer à minha igreja, aqueles que me veem nesse momento pelo Facebook, por outras mídias, muito cuidado com o individualismo. Muito cuidado com o individualismo. Porque o individualismo é a ponte que leva a essas duas outras situações. Rompimento com as referências de moralidade, de ética e de cristianismo que nós temos, e a busca pelo prazer. E a busca pelo prazer. Você sabe por que a história do filho? Uma das razões por que a história do filho pródigo está na Bíblia. Muita atenção porque eu vou dizer aqui, irmãos. Assim, eu não tenho nenhum tipo de preocupação em alguém ficar ofendido, chateado. Quem ficou, ficou. É dois trabalhos: ficar e depois deixar de ficar. Mas escutem, a história do filho pródigo está na Bíblia para dizer para todos nós que tudo na vida tem limite. Tem limite para uma noitada evangélica. Tem limite. Desculpa, vou para a cor do seu cabelo. Tem limite. Você que pinta o cabelo de verde, tudo na vida tem limite. Tem limite para o comprimento de uma saia, de uma roupa. Tem limite para uma refeição. Tudo na vida tem limite. Aqueles que fazem opção pelo individualismo, saibam que estão entrando num terreno muito perigoso, porque nós começamos a quebrar as nossas referências espirituais. E aquilo que tinha valor, já não tem mais. Por isso que eu não gosto de individualismo na igreja, né? Eu quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser... Não, a igreja tem que... Assim, eu sou uma pessoa que tem opinião, aqueles que me conhecem sabem, mas eu não tenho nenhum problema em me quebrantar diante da opinião da maioria. Sem ressentimento, sem raiva, sem remorso, sem ficar dizendo, poxa, não fizeram o que eu queria. Por isso, nesse sentido, eu sou igreja. Eu sou igreja, eu vou com a minha igreja, eu ando com a minha igreja, eu cultivo os princípios da minha igreja, pelo menos defendo todos eles, porque é claro que eu não consigo cumprir todos, né? Aquele que diz que prega e cumpre tudo que prega é um baita de um mentiroso. Agora eu queria rapidamente falar também sobre os conteúdos que levaram o bonitinho, o arrumadinho, o engomadinho do filho mais velho, também a perdição. Também a perdição. Esse filho moralista. E eu queria dizer uma coisa. Eu não vou afirmar, mas quero dizer para vocês que esse tipo de pessoas, os moralistas, nós encontramos mais dentro da igreja do que lá fora.
O filho pródigo, ele não está aqui dentro. Ele tem vergonha de estar aqui. Ele não se sente bem. Lembram que eu falei que ele quebra com as referências paternas, ele vai para uma terra distante? O filho pródigo não está aqui. Mas as igrejas, de forma geral, eu não estou falando aqui especificamente, as igrejas estão repletas de filhos mais velhos. Se tem um lugar que a gente encontra filhos mais velhos, é dentro da igreja. E isso vai do pastor ao zelador. Quais foram as características de perdição do filho mais velho? Foram 3 também. Primeira delas, falta de alegria na vida. Essa é a primeira delas. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, curta e grossa para vocês. Eu não consigo entender um cristão triste. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ver um cristão convertido triste. Porque o cristianismo gera em todos nós, ou pelo menos deveria gerar em todos nós, um sentimento de imensa alegria. Já viram essa turma que anda de cara amarrada? Que foram batizados, como diz o Amin Rodô, no vinagre, com limão e sal. Que não conversam com ninguém, que andam dando patada em todo mundo, que não se relacionam, que querem se enclausurar, se encastelarem. Eu até entendo que existe muita timidez aí. Eu quero até abrir um parênteses. Eu vi agora, recentemente, alguém dando uma palestra dizendo que eu não tenho tempo para explicar aqui, mas dizendo que timidez é uma forma de orgulho. É uma forma de orgulho. E esse filho mais velho, como falei no início do meu sermão, ele sai para trabalhar, para cuidar da fazenda do pai. Quando ele chega, de longe ele ouve o arrastapé, a música. Ele chama um criado e diz assim: o que está acontecendo? E o criado diz assim: é o teu irmão que voltou com saúde, teu pai deu uma festa. Ele se entristece, chama o pai, chateado, diz assim: pai, eu estou contigo há tanto tempo, tu nunca deste uma festinha para mim, agora chega esse teu filho, e tu faz esse banquete, tem gente pela janela, a fazenda está cheia, luzes para todo lado, e ele não consegue se alegrar com a alegria do pai, com a alegria do irmão. Quero dizer a vocês, irmãos, que a vida cristã precisa ser uma vida de alegria. E tem gente que não se alegra em hipótese nenhuma e ainda fica chateado com a alegria dos outros. Não quer ser feliz e tem raiva de quem é. Eu posso até dar alguns exemplos assim de pessoas assim. Você já viu? Você compra um carro novo, a pessoa chega perto de você e diz assim: é novo? Aí você diz: é. Aí ele faz assim: Às vezes ele trabalha na própria empresa que você trabalha. Ganha o mesmo salário que você ganha. E ele fica imaginando como é que ele consegue e eu não consigo. Os verdadeiros amigos se alegram com a alegria dos outros. Além de serem pessoas alegres, se alegram com a alegria dos outros. E esse indivíduo não tinha alegria na vida. Não tinha felicidade na vida. Wagner, o barulho lá de trás está incomodando um pouquinho. Se alguém puder pedir para... Segunda característica desse perdido moralista, não é só falta de alegria na vida, é falta de liberdade na vida. Porque ele chega para o pai e diz assim: pai, há tanto tempo eu te sirvo, e tu nunca mataste um cabritinho, um novilho para mim. Aí o pai diz assim: meu filho, o que é meu é teu, é tudo teu. A fazenda é tua. Agora, você já imaginou? Que vidinha desgraçada. O indivíduo está ali há anos. Não sentiu a liberdade de dizer para o pai: pai,
eu vou matar um cabrito para os meus amigos. Eu estou falando em cabrito aqui porque eu estou usando, não penso que eu estou fazendo apologia aqui de nenhum tipo de alimento. Eu estou usando o contexto bíblico aqui. Eu não posso fazer uma picanha. Que isso, pai? E o pai disse, meu filho, isso não é um problema meu, isso é um problema teu. O que é meu é teu, está aí, a fazenda é tua. Era zebu para todo lado, era carneiro pulando para todo lado. Agora imagine a síndrome desse jovem. Ele tinha muitas. Devia ter a síndrome do cordeiro saltador, a síndrome da ovelhinha gorda, reprimido, sem poder fazer nada. Falta de liberdade. Eu quero dizer, irmãos, que nós somos livres. Agora, eu já falei isso aqui anteriormente. Nós somos livres dentro da geografia da fazenda. Dentro da fazenda a gente tem liberdade. Dentro dos padrões de santidade de Deus você pode ir e vir. Nós somos livres. De vez em quando eu encontro com esses primos de Simão leproso, irmãos de Nicodemos, esses fariseus modernos. De vez em quando eu encontro com aí, vamos fazer? Não. Dormi 7 horas da noite. Não durmo muito tarde, mas 7 é muito cedo. Quando a coisa começa a alegrar um pouquinho, a pessoa já começa a se sentir mal, porque não gosta de risos, não gosta de... Por isso o meu conceito de santidade dentro da igreja é outro, talvez bem diferente do seu. Não sei se vocês já viram aqueles textos bíblicos na parede de algumas igrejas por aí. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Aí você tem que entrar na igreja, sem nenhuma manifestação, sem nenhum cacuete de felicidade, sem nenhuma coreografia. Olha, irmãos, eu sou da velha guarda, tenho 55 anos, eu nasci na igreja. Eu sei o que era a igreja há 30 anos atrás, há 35 anos atrás. Alguém dizer amém dentro da igreja, isso era uma quebra de protocolo terrível. Amém. A pessoa dava uma olhada para você. Terrível. Ninguém podia levantar a mão cantando, porque era... Que tipo de coreografia é essa? Você tem que reprimir a sua religiosidade. Engaveta esse negócio aí, guarda esse negócio aí. Porque manifestações espirituais não pode. Você não tem liberdade nenhuma. Não sei se eu já falei para vocês aqui, toda vez que eu vou para a América, eu vou aos cultos, eu não vou a nenhuma igreja adventista de branco. Eu só vou para as igrejas adventistas dos negros. Oh, coisa boa, irmãos. Povo feliz, que não reprime a sua alegria, a sua falta de liberdade. Eu estava numa igreja de negros em Nova York e uma mulher departamental de temperança começou a pregar. E eu estava ali, cheguei ali, era a primeira vez que eu fui a uma igreja dessas, foi em 91. Eu estou ali sentado, de repente, quando ela começa a pregar, se levanta uma irmã, assim, acho que estava na minha frente no banco, gritou bem alto no meio da igreja, prega, mulher! Eu tomei um susto. Meu Deus, será que me deu vontade de ir lá fora para saber se era a igreja adventista mesmo? Que aqui todo mundo é reprimido, ninguém pode rir, as crianças não podem falar. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Morra. Sufocado por essa alegria contida, por essa falta de liberdade que você não tem. Um dia, acho que eu já contei para vocês, um dia eu gosto muito do Padre Zezinho, né? E tem músicas que ele prega mariolatria, eu deixo de lado, mas tem tanta música boa dele, né? Da família. Vocês sabem que tem igrejas que não permitem
cantar hino do Padre Zezinho. Eu quero dizer para vocês que o que nos interessa é a letra da música. A letra da música é o que interessa para a gente. E aí o Padre Zezinho foi cantar em Manaus, no Sambódromo, sexta-feira à noite. Eu digo, eu vou. Convidei a Rizomara, ela não quis ir. Aí eu fui. 10 mil pessoas no Sambódromo. E eu lá atrás, assim, ouvindo ele cantar. De repente eu vejo uma mão pesada na minha costa. Que mão pesada, irmãos. Batendo na minha costa. Quando eu olho, uma irmã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmã do filho mais velho, da parábola. Acho que até filha de Nicodemos. E diz assim para mim, pastor, o senhor aqui? Aí eu olhei para ela e disse assim, fiz uma cara de espanto, irmã, a senhora aqui? Terceiro aspecto, na perdição do jovem mais velho, do filho mais velho da parábola, a primeira, a falta de alegria na vida, a segunda, a falta de liberdade na vida, e a terceira era distanciamento do pai. Escuta agora o que eu vou dizer para você. Você lembra que o filho mais novo rompeu com a geografia do pai? Ele foi para uma terra distante, que ele não queria saber do pai, nem dos comentários do pai, nem da vizinhança do pai, nem dos amigos do pai. Esse estava na casa do pai tão distante quanto o primeiro. Que ele não conhecia o pai. Ele se distanciara do pai tanto quanto o outro. Ele sabia quantos bois tinha na fazenda. Ele controlava a situação financeira do pai, mas ele não tinha nenhuma relação com o pai. Distante do pai da mesma forma. Essa coisa de vivermos a experiência cristã distante do pai, longe do pai, isso é muito ruim, irmãos. Marcar a presença na igreja apenas, isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. A gente tem que ter intimidade com o pai, coisa que ele não tinha. Ele só sabia dos negócios do pai. Ele estava interessado em quantas vacas e bois o pai tinha. Tanto é a tal ponto dele não ter comido uma. Quem sabe, para economizar. Mas não por amor ao pai, por amor a ele. Era a herança dele que ele estava preocupado. E ele estava tão distante do pai quanto o segundo. Quanto o primeiro. Eu queria rapidamente agora falar para vocês o que foi que levou o filho pródigo a encontrar o abraço do pai e a salvação do pai. E depois eu passo para o filho mais velho, tá certo? Como foi que esses dois tipos de perdidos encontraram a salvação em Cristo? Como foi? Primeiro, vamos falar do amoral, do perdido, do distante, aquele que mergulhou no mundo. Primeira coisa que contribuiu, corroborou com a salvação desse jovem foi o encontro dele com o mundo. De repente, ele percebeu que não só estava distante do pai, mas como ele estava mergulhado nos prazeres destrutivos do mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, ninguém que vive nesse mundo do vale tudo, do tudo pode. O importante é o que eu quero, o importante é a minha verdade, o importante é eu me sentir bem. Qualquer pessoa que vive nesse mundo e não se dá conta de quão prejuízo
de quanto esse mundo é prejudicial, ele terá a oportunidade de voltar ao Pai. A Bíblia diz que em determinado momento ele se viu comendo comida de porco. Ele começou a pensar na vida que ele tinha e na vida que ele estava. Ele começou a pensar no mundo que ele tinha e no mundo que ele estava. E ele se deu conta que o mundo passa, como as suas concupiscências, mas só aquele que permanece em Cristo permanece para sempre. Não pense que esses que vivem no mundo, mergulhados no mundo, são felizes. Não são. Eu não estou dizendo que esse pessoal não tem euforia e nem momentos de alegria. Tem. Mas são extremamente passageiros. E não sei se vocês já se deram conta, esse pessoal que sorve, que mergulha, que raspa o tacho, que vai longe, que vai fundo, esse pessoal não se dá conta da transformação que acontece com eles. Essa semana, há 2 semanas atrás, eu parei um pouco, numa segunda-feira lá em casa, liguei a televisão e fui assistir a vida de Elvis Presley. Elvis Presley. Eu tive o privilégio de visitar sua casa em Memphis, a Graceland. Muito bonito. Você sabe que Elvis Presley, ele teve um berço evangélico. Tanto é que se você digitar aí no Spotify, no YouTube, você coloca lá Elvis Presley Gospel. A minha esposa ama ouvir músicas. Eu tenho na minha playlist, eu tenho várias músicas evangélicas de Elvis Presley. Mas se vocês puderem assim, acompanhar a mudança física de Elvis Presley, sabe por quê? Porque ele começou a cair no mundo. Ele começou a chupar, sorver tudo que o mundo poderia oferecê-lo. E ao contrário do que muitos pensam, ele não morreu com overdose de cocaína. Ele morreu com overdose medicamentosa. Ele tomava metafetamina, ele tomava esse tipo de coisa. Ele ofereceu para a esposa, a Priscilla Presley. E você percebe a deformação física do rosto dele. Mas esse pessoal que está lá, eles não se dão conta de que o mundo sorvem as energias, o vigor físico deles. A segunda coisa que o filho pródigo fez está no verso 17. Eu acho interessante essa expressão. A Bíblia diz ali, logo nas primeiras palavras do verso 17, do capítulo 15 de Lucas, ele diz assim: então ele caiu em si. Ele não só teve um encontro com o mundo, mas ele teve um encontro consigo mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou desperdiçando a minha juventude? Eu poderia estar tão bem junto do meu pai. Olha como é que eu estou agora, vivendo entre porcos, comendo comida de bolotas de porcos. Toda conversão, ela passa por esse processo de encontro consigo mesmo. Eu não quero mais isso. Eu estou cheio disso. Eu me lembro no dia que o meu irmão me ligou para eu batizá-lo. Ele passou quase a noite toda acordada, como ele contou aqui, foi com a minha irmã, disse: olha, eu quero me rebatizar. E ele me ligou, disse: olha, eu quero me batizar e tal. E eu comecei a chorar aqui do lado do telefone, disse: olha, eu vou pegar um voo e vou aí te batizar. E fui, lá em Belém, batizá-lo, no Encontro Vida. Ele teve um encontro com ele mesmo. Essa autoanálise que a gente faz, o filho pródigo fez. Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou desperdiçando a minha vida? Em terceiro lugar, ele tem o retorno ao Pai, ele retorna ao Pai. Em quarto lugar, talvez a coisa mais difícil é aceitar a graça do Pai. Porque o povozinho difícil de querer aceitar a graça do Pai somos nós, adventistas do sétimo dia. Se a gente puder dar uma ajudinha para o Pai, se a gente puder dizer para o Pai: olha, Pai, eu voltei, olha para o meu cabelo aqui, eu vou cortar o meu cabelo, Pai, olha,
assim, se você prestar atenção, eu ainda estou sujo, mas não estou mais andando como eu andava. Agora eu ando de forma diferente. Se a gente puder dar uma ajudinha para o pai, mas ele retorna para o pai, e ele aceita a graça do pai. E é interessante que o pai está lá na janela, Deus põe Jesus na janela do mundo. E o pai, quando vê o filho, ele rompe todos os protocolos, porque um pai judeu jamais poderia sair da sua casa para ir ao encontro de um filho sujo. Sei lá quanto tempo aquele jovem não passava um shampoo no cabelo. Ele rompe com esses protocolos, ele sai, ele abraça o filho, ele manda o seu João da vizinha do lado as favas. O filho é dele. E ele aceita como ele é. De vez em quando eu encontro gente dizendo assim, olha, você quer dar um passo a Jesus? Abandona o mundo. Isso é um erro teológico crasso. Você não tem que abandonar o mundo para ir a Jesus. Vai a Jesus do jeito que está. Leva o mundo contigo. Leva a cachaça contigo. Leva o cigarro contigo. Leva o teu fedor contigo. Leva o teu cabelo sem lavar há tanto tempo contigo. Vai do jeito que você está. Recebe o abraço do Pai. Aceita a graça do Pai e vê o que a graça do Pai e o que o amor do Pai vai fazer contigo e comigo. De vez em quando eu faço apelos para alguém se batizar, a pessoa diz assim, pastor, não posso ainda. Por quê? Não, eu tenho que resolver algumas pendências. Irmãos, quem tem pendências aqui? Eu estou levantando a mão aqui já. Tem alguém que tem pendências? Vocês estão aqui, na igreja, com pendências. Fora! Esse ambiente aqui é para gente com pendência, é para pecadores. Isso aqui é o nosso hospital. Aqui tem transplante de coração, tem médico para tudo quanto é. É só você ler a palavra de Deus, que você vai ver que Jesus ele se faz aquilo que você precisa. Está precisando de gente para lutar contigo? Ele é o Senhor dos exércitos. Está precisando de gente para te acalentar? Ele é o bom pastor. O filho mais velho, ele precisou ter alguns encontros. Ele precisou, primeiramente, para encontrar a salvação, ele precisou descobrir o irmão. Se vocês prestarem atenção no verso 30, dá uma olhadinha no verso 30 aí, capítulo 15, dá uma olhada no verso 30. Ele começa, o filho mais velho começa dizendo para o pai assim, porém, no verso 30, esse teu filho. Aí o pai, no verso 31, faz a réplica dizendo assim, então respondeu o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Perdão, verso 31. Verso 32, aliás. Mas era preciso fazer essa festa e mostrar a nossa alegria, pois esse teu irmão, o filho mais velho está dizendo assim, esse teu filho, e o pai está dizendo, ele é teu irmão. Então a salvação dessa gente farisaica, metida a religioso, igual os cartolas da época, fariseus, essa turma só vai ser salva quando eles entenderem que precisam encontrar em você um irmão. É por isso que de vez em quando, irmãos, eu fico tão sentido quando alguém olha de lá para cá para um irmão e diz assim, você está comendo isso. Ei, tem horas que me dá vontade de chegar e dizer assim, vem cá, deixa eu te apresentar teu irmão aqui. Esse aqui é teu irmão. É assim que tu trata teu irmão? Ei, é Deus dizendo assim, olha,
Eu não sou menos pai de você, porque eu sou pai do teu irmão. Já viram esse pessoal que, assim, é meu amigo? Como é teu nome? Rudney. E o teu? Vocês são amigos? Tá. Vocês são amigos. Aí eu chego para o Rudney e digo assim, você quer ser o meu amigo? Ok. Mas eu não aceito que você seja amigo dele. Entendeu? Eu quero a sua amizade só para mim. Deus é pai de todos. Ele não é mais pai de alguém porque, perdão, menos pai de você porque ele é pai de outro. Por isso que assim, veja, irmãos, eu vou assim dizer uma coisa. Eu não sou contra grupos dentro da igreja. Hipótese nenhuma. Até porque tem gente que a gente chega mais do que outros. Não é verdade isso? Às vezes eu tenho mais amizade com... Isso é normal. Jesus, ele separou 3. De forma muito especial para andar com ele nos momentos mais íntimos. Isso era um grupo. Só que com Jesus, esse grupo não era fechado. Era um grupo aberto. Tem tanta gente dentro da igreja que está doido para entrar num grupinho, mas não tem. Me dá vontade de dizer assim, ei, grupinho, isso aqui é teu irmão. Olha para ele também. Cuida dele também. Seria tão diferente se a gente se encontrasse com esse sentimento de irmandade. É meu irmão. A tua dor é a minha dor. A tua alegria é a minha alegria. Um dia lá em Manaus, fui atrás de uma pessoa que estava fora da igreja. Estava afastada da igreja. Eu fui cumprimentá-la. Eu disse assim, ô irmã. Ela disse, irmã não, prima. Estou longe. Ela se denominou prima. Chame de prima, pastor, porque eu estou meio longe da igreja. Não, você é minha irmã. Você é minha irmã. Esse conceito de amizade que nós temos, né? Vocês já viram que os nossos conceitos de amizade, os nossos conteúdos de amizade têm a ver só com alegria, mas não tem a ver com a tristeza. Meu pai foi uma pessoa muito influente na cidade dele. A bateria. Quando meu pai morreu, alô, som. Ok, obrigado. Desculpa aqueles que nos assistem, acabou a bateria do microfone. Mas quando meu pai morreu, a despeito de ele ser uma pessoa influente na cidade, quando nós trouxemos o caixão dele para a igreja, no velório da noite, da parte noturna, só estava eu e o meu irmão, lembra disso? Só nós dois, e um primo. Os outros estavam dormindo, os amigos estavam dormindo. Quando foi de manhã e na hora do funeral, todo mundo veio. Todo mundo veio, a cidade parou. Mas pasmem, depois que nós enterramos ele, nós voltamos para casa sozinhos. Sem ninguém. Nesse sentido, os funerais na América são muito interessantes, porque eles velam a pessoa lá, fica lá em algum lugar lá, velando lá por alguns dias. Quando chega o dia do enterro, vai todo mundo para lá, para o enterro. Quando termina o enterro, todo mundo pega um prato de comida e vai para a casa do enlutado. Interessante isso. Então nós precisamos aflorar essa coisa do irmão, da irmandade dentro da igreja. Ei, ele é teu irmão. Esse teu filho, não. Teu filho não, pera, calma. Teu irmão. Um dia eu fui resolver um problema numa determinada igreja no norte do Brasil. Me disseram que tinha uma confusão danada lá, de que os irmãos estavam completamente separados. E aí eu comecei a pregar, eu não percebia, aparentemente a igreja toda unida. Mas aí quando eu comecei a pregar, eu percebi que quando eu falava alguma coisa, a metade da igreja dizia amém, e olhava para o outro lado assim.
Aí eu falava outra coisa, a metade dela olhava para cá e dizia, amém. E já para resolver as coisas lá, já no final, já 5 horas da tarde, porque a confusão foi muito feia, não quero. Uma irmã lá se levantou e disse, não, a irmã já falou demais, todo mundo já falou, vamos nos perdoar. Não, eu quero é pedir perdão mesmo. Não, então venha. Pedir perdão é uma coisa maravilhosa. Vem aqui pedir perdão. Aí ela chegou na frente, pegou o microfone, está vendo aquela mulher, pastor? Dei 2 tapas nela. Mereceu, né? Disse desse jeito na frente da igreja. Ela queria pedir perdão, mas começou assim. Mereceu, né? É teu irmão. Segundo aspecto, estou terminando. Segundo aspecto, segundo conteúdo que contribuiu para a salvação do filho mais velho, é a descoberta do pai. É a descoberta do pai. Ele tinha um pai, mas ele cuidava só das coisas, da herança. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não personificar pessoas e coisificar. Perdão. A gente tem que tomar muito cuidado para não coisificar pessoas e não personificar coisas. É muito fácil a gente fazer isso. O carro é mais importante do que alguém da sua família. E a gente, nesse mundo tão grande, a gente vive tão preocupado com o que a gente tem, fazendo contas e querendo ter um pouco mais, e buscando um pouco mais, e buscando outras alternativas, e a gente se esquece de que isso não é o mais importante. Ontem eu fiz um exame no Hospital do Coração, antes de ontem, no Hospital do Coração em São Paulo. E eu estava ali, vendo os doentes, os velhinhos, e tinha ali na sessão de ressonância, tinha uns 4 velhinhos ali, um com bengala, outro... Aí eu fico pensando, eu tenho uma mente muito fértil, né, que fica pensando nas coisas, e às vezes elas nem estão acontecendo, mas eu fico pensando. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, vai ver que ele teve tanto dinheiro, e está aqui agora com a bengala na mão, na dependência da misericórdia de alguém para levantar ele, para ajudar. A salvação dos filhos mais velhos precisam passar pela descoberta do pai. Na concepção daquele filho, o pai era terrível. O pai não podia dar uma ovelhinha para ele comer com os amigos. Olha a concepção do filho em relação ao pai. Um pai severo. E o pai tem que chamar o filho e dizer, meu filho, não é assim. O que é meu é teu, menino, para com isso. Eu nunca te proibi de pegar as coisas. Te alegra. Sou teu pai. Do jeitinho que eu sou do teu irmão. E em último lugar, o filho mais velho é salvo pela descoberta da herança. O que é meu é teu. Para com essa ansiedade terrível de viver com calculadora na mão, de viver fazendo continhas aritméticas. Para com isso. O que é meu é teu. Relaxa. Pega o controle da TV, senta no sofá. Para com essa tensão, é tudo teu. Paulo diz, tudo é nosso, o Pai é vosso. E a gente fica ali com migalhinhas com Deus, tudo é nosso, irmãos. A gente tem que pensar um pouquinho na herança de Deus, naquilo que Deus já nos está dando, e naquilo que Deus vai nos dar, e na herança que Ele tem preparado para todos nós. Tanta coisa boa para a gente viver feliz, agradecer. Uva argentina, sem caroço. Oceano Atlântico, Pacífico. Para quem é lá do norte, igarapé, água gelada, açaí.
taperebá, essas frutas que vão ter no céu, ingá, bacuri, piqui, Sejane. Tudo é nosso. Para com essa mesquinhez de vida, se alegre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa entender que para a gente passar por esse processo de abraço, de reconciliação, a gente precisa voltar e nos encontrarmos com o Pai. Será que eu estou falando para alguém dentro da igreja que tem vivido tensão, triste, acabrunhado, que está caindo em si hoje? Volta para o Pai. Pai de amor, paizão. Não é o tio da esquina, é o Dere, é o painho, é o paizinho, é o Papa. Ele ama você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Antes da oração, eu quero dizer que eu estou muito feliz em ver o Daniel aqui, viu, Daniel? Você é nosso. Sejane, gruda nele aí para cá, transferência. Obrigado mais uma vez pela presença. A Edna, aqueles que não estiveram sábado, a Edna foi batizada. Somos irmãos, viu, Edna? Obrigado pela presença do filhão também, muito simpático. Deus te abençoe muito. Vocês são gente da melhor qualidade. Tem gente nos assistindo aí também em casa, que sábado que vem estarão vindo pela primeira vez. Ontem eu fiz contato com 2 pessoas, estarão vindo sábado que vem pela primeira vez. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. A gente quer muito que vocês estejam aqui com a gente. A gente vai receber com muito carinho. Sabe por quê? Nós somos irmãos. Certo? Somos irmãos. A tua dor é a minha, o teu sofrimento é o meu, a tua alegria também é a minha. Oremos. Obrigado, Pai, por essa história tão significativa, a história do filho pródigo. Eu estou falando para pessoas aqui na igreja agora que não se caracterizam por esse abandono da fé como fez o filho pródigo. Mas talvez eu esteja falando para alguém que, como o filho mais velho, está vivendo uma tensão, não consegue olhar para ti como pai de amor, tem dificuldade de aceitar a tua graça, está vivendo de forma infeliz, está vivendo sem liberdade. Oh, meu Deus! Nos faz entender que na geografia da fazenda a gente tem muito lugar para ir e a gente tem muita coisa para fazer. Dentro dos parâmetros da santidade, o Senhor nos dá tantas opções que são maravilhosas. Portanto, abençoe o teu povo que está aqui e que está lá nos assistindo. Nos dê uma tarde feliz e abençoada, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E ainda que não possamos nos abraçar, que todos possam sentir o meu abraço e eu possa sentir o abraço de todos. Despede-nos agora, leva-nos em paz aos nossos lares. E amanhã, às 19h30, nós temos um compromisso de novo nessa ambiência, por Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.